Olá, doutores! Eu sou o Daniel Dori e estamos aqui com mais um episódio do Sustentação Oral, podcast da OAB Juiz de Fora. E, como sempre, ao meu lado, o professor e advogado, doutor Rodrigo Campanati. Senhoras e senhores, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais e hoje damos continuidade ao projeto Sustentação Oral da OAB Juiz de Fora, um projeto da Comissão de Marketing e Empreendedorismo. E hoje nós recebemos aqui dois convidados para falar das perspectivas do direito e a inserção do direito na escola, principalmente com o doutor Eduardo Meirelles, presidente da Comissão do Direito na Escola, da OAB Juiz de Fora, e também com a pedagoga, especialista em educação, Nádia Ribas. É um prazer enorme tê-los aqui, tá? E queria que vocês se apresentassem, por gentileza, falassem um pouco sobre vocês, o que fazem hoje em dia relacionada à educação e à inserção do conhecimento na sociedade. Queria agradecer aqui ao doutor Daniel, ao doutor Rodrigo, pelo convite para participar aqui do videocast. Eu sou Eduardo, né, atualmente estou como presidente da Comissão do Direito na Escola aqui de Juiz de Fora, e a gente ficou muito feliz pelo convite, porque a gente percebe que essa é uma iniciativa da Ordem que vem somando com as demais iniciativas no sentido de divulgar conhecimento, seja para a comunidade jurídica ou da comunidade de uma forma geral, e a gente percebe que esse conhecimento transmitido é o que assegura, de fato, a manutenção, né, dos direitos conquistados, do Estado Democrático de Direito. A gente percebe essa importância e o protagonismo da Ordem nestas questões e que cada vez mais é reiterado nessas iniciativas e também, né, como várias outras que a gente tem aí na subseção, como a daquela que eu faço parte, que é o Direito na Escola. Então, me sinto muito feliz, agraciado por poder ter sido convidado e estar aqui com a professora Nádia. Isso é um prazer muito grande. Aproveitando o seu gancho, apresentar a nossa segunda convidada, a secretária de Educação, Nádia Ribas, que é graduada em Pedagogia, é especialista, mestre e doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, já foi professora e coordenadora do curso normal superior da Unipac e agora vem a brilhantar o nosso podcast com todo o seu conhecimento. Fala com a gente, Nádia. Bom, primeiro quero agradecer também o convite da OAB e tive a grata surpresa de encontrar o Eduardo. A gente já tem conversado um pouco, né, sobre o tema direito na escola, mas eu também, quando falaram do mini currículo, eu fiz questão que colocasse que eu sou servidora pública do município. Eu formei em pedagogia e logo passei no concurso. Já fui diretora de escola também eleita. Então, tem um foco, vamos dizer assim, na minha história, em gestão. Por isso que aí eu ressaltei que também na rede privada eu trabalhei na gestão. Então, acho que isso tem a ver com a função que eu estou agora, nesse momento, como secretária de Educação, mas com esse histórico de vivência nas escolas municipais, nas escolas públicas municipais. E quando o Eduardo, né, já trouxe o tema, o direito na escola, eu falei, vou tirar o N e vou falar do direito à escola. Né? A principal função de uma gestora de educação é a garantia do direito à escola de todos os estudantes. No caso da rede municipal, eu estou falando da educação infantil, que compreende a creche, de 0 a 3 anos e 11 meses, a educação infantil pré-escolar, 4 e 5 anos, o Fundamental 1, Fundamental 2 e a educação de jovens e adultos. Então, esse é o público que nós atendemos na rede municipal. E é um desafio, apesar do Brasil já ter, desde o final da década de 80, atingido quase 100% da população ter o acesso à escola, nós temos ainda o desafio que é a garantia do direito à aprendizagem de todos esses estudantes, da qualidade da escola pública. Então, são muitas ações a serem feitas, que são feitas, que é necessário uma relação muito estreita com o governo federal, o governo estadual, para que a gente caminhe nesse sentido, né? Para que a gente tenha escola, mas tenha uma escola de qualidade. Então, acho que o bate-papo, depois a gente vai... Né? Com certeza.
trazendo mais dados. Bom, com relação à comissão da OAB, o que é a atividade hoje? O que vocês têm feito? Qual é o tipo de informação que vocês levam às escolas? Como é o acesso? Rede pública, rede particular? Bom, Rodrigo, eu vou começar fazendo um pequeno histórico aqui do trabalho da nossa comissão. A nossa comissão ela foi criada na gestão, né, do Dr. Denilson Closato, lá no ano de 2013. Em agosto de 2013, a comissão fez a sua primeira incursão, né, de forma oficial aí numa escola. Foi uma escola pública aqui do município, porque a gente atua também em escolas de outros municípios, mas que também fazem parte da 4ª subseção. Inclusive, fizemos também, em algumas ocasiões, em parceria com a subseção de Bicas, também com a subseção de Lima Duarte, né, incursões em parceria em escolas naqueles municípios. Mas aconteceu a primeira palestra em agosto de 2013, foi feito pela doutora Ana Cristina, na ocasião, doutor Denilson Romano, doutor Arão, doutor Jorge Ponciano. Eles foram os advogados ali que estiveram presentes naquela primeira palestra. A comissão era formada por alguns outros advogados, doutora Valníbia também. Pessoas que a gente percebe que têm, de fato, uma vocação com a questão da educação e percebem a importância do tema. E tem a preocupação com uma educação de qualidade, né? Conforme a professora falou, o direito à educação, a educação de qualidade, a educação que emancipa, que constrói direitos, que muda a vida das pessoas. Esses advogados precursores acabaram com o seu sonho, com a sua garra, disseminando esse desejo entre outros advogados, colegas, e a comissão foi crescendo. Hoje a comissão tem mais de 50 membros, né? Ao longo desses 10 anos, a gente fez diversas palestras, fomos em diversas escolas, mais de 61 escolas que a gente teve a oportunidade de visitar. A gente acredita aí que a gente sensibilizou milhares de alunos, né? A gente acredita aí na média dos 9.000 e poucos alunos. A gente não consegue precisar exatamente, porque essas escolas são grandes e a gente várias vezes retornou na mesma escola para poder alcançar as outras turmas, né? E acho que a principal função dessa comissão é realmente explicar para o jovem, para a criança também, porque a comissão não se limita a uma faixa etária, né? A gente já fez encontros para crianças de 3 anos. É claro que com uma abordagem diferente. Essa, com 3 anos, foram 2 abordagens que eu me lembro que foram extremamente bem-sucedidas. Uma era na questão do Maio Laranja, aconteceu numa escola pública do município, e uma outra num evento sobre direito ambiental numa escola particular. Todas as 2 com abordagem completamente lúdica, em que envolveu teatro, envolveu dança, musicalização. Foi uma coisa muito bacana, né? E todas essas informações elas estão disponíveis lá no site do OAB, naquele link das comissões. Quem quiser, né, conhecer um pouco mais da comissão, pode acessar lá o ABJF e ver nas notícias ali da comissão as fotos desses eventos, um breve relato ali de como foi. E a gente realmente tem buscado cumprir essa missão de disseminar direito, de participar dessa educação emancipatória. A gente tem lutado muito por isso, para construir direitos e para garantir que esses direitos não sejam solapados por um pensamento talvez momentâneo, porque, vez ou outra, acontecem algumas questões sociais que provocam certas mudanças de posicionamento. Rodrigo, então, o trabalho da comissão tem sido esse, né, ao longo dos 10 anos. Realmente levar para os estudantes noções de direito, noções de cidadania, sempre em busca ali de garantir que os direitos que foram adquiridos, né, ao longo do tempo pela sociedade brasileira tenham manutenção, não se percam por um eventual arrobo aí que a sociedade possa passar no momento pontual. Que as pessoas tenham consciência de que a solução jurídica, de que a norma jurídica, ela é fruto de um desafio social, ela é uma resposta para um problema social que foi debatido, foi discutido, foi construído,
e que aquele direito, então, não pode se perder, porque houve uma luta, houve todo um desafio para construir esse direito, então ele não pode ser perdido, né? Então, uma das funções que a gente vê primordiais é essa, e é esse o trabalho que a comissão tem buscado fazer. Ok. Secretária Nádia, pegando o gancho do que ele está falando, você trabalha com isso há muito tempo. Então, você viu essas transformações, essas construções. Mas, para a gente começar a te dar um gancho, o que te fez enveredar por essa área, da parte da educação, de transmitir o seu conhecimento, de lidar com todas as dificuldades que são claras para todo mundo? O que te fomentou a entrar por esse caminho? Eu sou do sul do Mato Grosso do Sul. Eu vim para cá com 17 anos, um tio morava aqui e eu vim querendo muito estudar. Morava numa cidade bem no interior, na divisa com o Paraguai, e já vim sabendo que eu queria ser professora. Então, fiz o 3º ano aqui do ensino médio, entrei para o curso de pedagogia e formei e já passei no concurso. Então, já sou professora há mais de 31 anos. E, durante o tempo que eu estava na pedagogia, né, eu participei da militância no movimento estudantil. Atuei no diretório acadêmico, no Diretório Central dos Estudantes. Fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, na época existia essa figura. Então, eu fui me envolvendo. E, quando você está nessa militância no movimento estudantil, você acaba participando, por exemplo, do Conselho Universitário, como representante dos estudantes. Então, você vai... E, ao mesmo tempo, fui participando de projetos também de pesquisa, né? Projeto de extensão, projeto de pesquisa. Então, desde cedo, já fui entrando na escola, né, do período da graduação, entrando, desenvolvendo projetos, principalmente de alfabetização, que é uma área que eu gosto muito, e depois acabou que, com o tempo, também fui me especializando um pouco mais na área de educação inclusiva. Quando eu assumi essa função, eu estava trabalhando como professora de AE, de atendimento educacional especializado, que é um outro campo, né, da educação que também vem crescendo e trazendo imensos desafios. Mas e essa caminhada me trouxe, então, para esse maior desafio da minha vida, que eu não imaginava, mas que eu fui convocada a estar nessa função, devido a essa trajetória mesmo. E está sendo muito bom, porque, aí, voltando ao que nós falamos no início, né, o direito à educação, a gente vive esse momento na história, depois de um tempo, com muita dificuldade nossa de relação com o Ministério da Educação. Nesse momento, a gente tem uma relação muito maior e temos projetos concretos chegando até a cidade. Então, ano passado, e diante do imenso desafio que na educação nós vivemos pós-pandemia, né, nós teremos os frutos do que foram aqueles 2 anos por muito tempo, né? Por mais que a gente esqueça, a nossa memória deixe de lado, mas a pandemia foi logo ali e as consequências serão muitas. Então, o governo federal lançou, no meio do ano passado, dia 12 de junho do ano passado, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É um grande guarda-chuva, esse Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É a ideia de que a gente tem, depois desse período da pandemia e do desafio da qualidade, de que todos os nossos estudantes têm que estar alfabetizados na idade certa. E isso é o 2º ano. Então, quando a criança já está ali nos 7, 8 anos, que não é a realidade de muitas escolas. Os índices das avaliações externas mostram isso. Então, temos esse grande guarda-chuva, que é esse Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e, dentro dele, várias ações. Uma delas, que é a que nós estamos implantando, começamos dia 8 agora, antes de ontem, é mais escolas em tempo integral na cidade. Hoje, no município, nós temos 5 escolas em tempo integral, inteira, todos os alunos, e temos mais 12 escolas que têm turmas. Mas o nosso grande sonho e a nossa grande utopia é que um dia a gente tenha um país em que todas as escolas sejam de tempo integral, porque é lá que a criança está cuidada, está bem alimentada. A gente tem enfrentamos um desafio que também está sendo muito bom viver, que é de ofertar uma alimentação
escolar de qualidade, inclusive cumprindo o que está previsto no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é 30% do recurso, que é parte do recurso federal e do Tesouro. Esses 30% de compra de produtos da agricultura familiar. Hoje, os agricultores familiares estão organizados em cooperativas e fornecendo esses produtos para nós. Então, a gente fomenta a agricultura na região, o trabalho, e esses produtos estão chegando. E eu tinha muito medo. Eu falava, como é que vai ser a aceitação das crianças lá na creche, na escola, das pessoas que produzem, das cozinheiras que produzem o alimento. E, para nossa surpresa, e boa surpresa, é que a aceitação é maravilhosa. Eles estão adorando os produtos e, desde 23, nós também ofertamos o café da manhã em todas as escolas. Parece pouca coisa para quem está de fora, ou, né, para quem não vive essa realidade, mas eu que sou professora há tanto tempo, quantas vezes, quando eu fui diretora ou professora, a criança chegava às 7 horas da manhã e falava, tia, eu estou com dor de cabeça. O dor de cabeça da criança às 7 horas da manhã é fome. E uma criança com fome, uma criança que, óbvio que vai ter muito mais dificuldade de aprender, de se concentrar, de socializar mesmo, né? Então, esse foi um desafio que nós vencemos. Então, a gente tem hoje essa alimentação de muita qualidade, com muita controle, vamos dizer assim, da área da nutrição, de que é o cardápio correto a ser seguido. E que não é só introduzir o alimento saudável, mas como é que ele tem que ser preparado e tudo mais. Cardápio de dia a dia mesmo. Esse é o café da manhã. E essa escola de tempo integral. Então, nós iniciamos, né, dia 8 agora, mais 3 escolas integralmente de tempo integral, que é a escola lá em Vila Esperança 2, a escola Aurea Nardelli, a escola no Parque das Águas, a Jovita, e uma escola na zona rural, lá em Penito, a escola Nagibe Félix, que tem uma anexa em Toledos. E ouvindo a comunidade, conversando com as pessoas, a satisfação da família de saber que vai ter o filho lá mais tempo na escola, mais bem cuidado, alimentado e com uma possibilidade ampla de atividades para além do currículo que é o previsto. E aí, até conversando com o Eduardo, falei, Eduardo, acho que é a hora da gente pensar num piloto de como que a gente pode, de fato, efetivar. E aí falei para ele, você que é advogado, vocês é que vão buscar o caminho legal, de como é que a gente traz, então, a proposta do direito na escola, talvez um piloto nessas escolas que estão iniciando, porque você tem o tempo maior, você vai cumprir o currículo, mas também tem as atividades extras, que a gente está centrando muito nas artes, na cultura, até porque, né, fizemos recentemente um concurso público para a área do magistério e, pela primeira vez, tivemos, nesse concurso, tanto concurso para professores de Libras, quanto para as áreas artísticas variadas. Você tinha o professor de artes, aquele generalista. Nós colocamos nesse concurso professor de teatro, de dança e de música, que era uma grande demanda das nossas escolas. E agora isso se concretiza em professores efetivos. Então, nessa possibilidade de extensão do tempo do menino na escola, com atividades variadas, acho que casa bem a ideia do direito na escola. Mas ainda falei, Eduardo, a gente não pode esquecer que a gente já tem na prefeitura, via PROCON, esse trabalho do PROCON nas escolas. Mas aí ele é centrado especificamente no direito consumidor, né? Mas que é muito legal também. As escolas aceitam muito esses atores externos que chegam para agregar. Sim. Eu, particularmente, tive alguma experiência nesse sentido há uns anos atrás, enquanto eu era professor de uma instituição superior aqui, né? Professor de Direito. Eu, acompanhando um projeto dos alunos, sempre tinha que ter algum professor, e nós fomos, não na rede municipal, num colégio estadual, justamente para poder levar esse tipo de informação, falar principalmente sobre os crimes contra a dignidade sexual, sobre a liberdade sexual, e é algo que a gente ficava, né, e fica muito chocado quando vê a realidade, né?
dessas pessoas, desses meninos e dessas meninas. Inclusive, professora, se me permitir chamar de professora, porque quem é professor sempre será professor, está secretário, mas professor é uma condição existencial. Eu gosto de professora. Uma coisa que disse aí, eu acho que é extremamente importante, é o seguinte, que na nossa vida nós aprendemos todas as ciências, os mais diversos campos do saber. Nós aprendemos a engenharia com a matemática, a medicina com a biologia, e assim. Só que aquela ciência que influencia tudo e a todo momento, né? Tudo e a todo e a todos os momentos, né? Que é o direito, a gente não aprende na nossa vida acadêmica. Muitas das vezes, o primeiro contato que o aluno vai ter é quando ele vai fazer concurso público, porque ele não vai ter escolha, vai cair direito. Então, é a matéria que está ali influenciando, né, todos os atos da vida civil. Então, eu acho extremamente importante, de repente, essa parceria com a OAB e sobretudo, para levar esse tipo de informação, professora. Eu me recordo, fazendo um testemunho aqui, de um determinado momento nós estávamos, eu e os alunos, né, da faculdade, estávamos explicando sobre a diferenciação dos crimes, né, e sobretudo o crime de estupro, que chamava muita atenção. E um menino, na sua adolescência, né, ele fez um comentário efetivamente deselegante, e nisso uma menina em sala de aula, lá com um grupo muito grande, que juntavam-se as turmas e tal, meio que improvisado, né, colégio estadual, ela fez um testemunho do que é ser vítima de violência e, sobretudo, violência sexual. E é algo que todas as pessoas, né, ficaram... Até a forma que ela introduziu, chamou muita atenção e tal. Então, eu acho que informação, conhecimento é necessário. Eu já vi uma boa vontade, né, da professora nesse sentido. Eu espero que a comissão do Direito na Escola possa colaborar com isso. E eu queria saber o que o presidente poderia, né, contribuir e o que efetivamente vocês têm de projeto para tentar caminhar junto com essa ideia. Olha, eu fico... Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito, muito boa. Porque é uma pergunta... A primeira coisa que a gente tem que entender, Rodrigo, é que são construções, né? A gente vai encontrar alinhamento, talvez não alinhamento, mas a decisão de seguirmos por uma mesma direção, através de duas ferramentas: a imposição da força ou pela formação do convencimento. Ou vai ser o forte impondo a sua vontade, determinando que todos sigam para um determinado lugar, ou vai ser através da interação, da conversa, do diálogo. E nós acreditamos no diálogo, né? O advogado, especialmente, é o profissional do diálogo, é o profissional que faz o meio de campo, é o profissional que, ao mesmo tempo, milita na cúpula dos poderes, porque precisa de auxiliar na formação das leis, das relações, né, tecnicamente na formação, na organização do Estado, mas, ao mesmo tempo, está conjudicionado, lutando para fazer cumprir aquela lei que, no momento anterior, ele também defendeu, ajudou a construir. Né, e, como operador do direito, diuturnamente aperfeiçoando essa legislação. E aqui abro um parênteses: normalmente, na faculdade, existe um brocado de que a teoria é diferente da realidade. No direito, a gente vai perceber que ela precisa ser diferente da realidade até certo ponto, já que o direito regula o fato social. Então, ele vai fomentar uma conduta e desincentivar uma outra. Então, ele sempre vem a reboque do fato social. Ao mesmo tempo que, do ponto de vista processual, se não está batendo, é porque, pelo menos eu, como operador de direito, estou deixando de fazer alguma coisa. Porque sou eu a pessoa que tem que garantir que a coisa funcione da forma correta. Ou, pelo menos, se eu sozinho, né, não conseguir fazer verão, eu preciso me unir com meus pares, né? E daí a gente fica muito feliz que a Ordem dos Advogados ela é muito unida. Ela é muito unida e ela dá eco
a voz dos operadores para, diuturnamente, fazer os ajustes, os pequenos ajustes que são necessários na legislação. E dentro dessa ideia de formar convencimento, de trabalhar, de buscar formas de cumprir esse objetivo nosso, né, de garantir direitos, a gente já vem trabalhando há algum tempo. E a gente sempre percebeu, ao longo aí desses anos na comissão, que o que falta na escola é horário para a gente poder conversar. A comissão sempre foi muito bem aceita. Só para vocês entenderem como é que tem funcionado, a escola faz contato conosco, a gente faz contato com a escola, apresentando o projeto, e a escola, naturalmente, tem ali a obrigatoriedade, por conta da Base Nacional Curricular, por conta de determinações do MEC, de tratar sobre temas transversais, tratar sobre temas ali que vão além, né, daquelas disciplinas regulares. E a lei também vem criando datas em que a gente desperta nossa atenção para determinados aspectos. Por exemplo, o mês da mulher, o mês dos idosos, o Maio Laranja, né, que o senhor citou a questão dos crimes sexuais, o Maio Laranja ali, o combate à exploração sexual infantil. Então, durante todo o ano, vão haver datas em que temas específicos e temas muito jurídicos vão ser tratados. E a escola sempre nos procura para que a gente possa, nessas oportunidades, conversar com aquela comunidade ali, de alunos, às vezes de pais. E, às vezes, a escola também traz uma demanda. Por exemplo, às vezes tem um caso lá de drogas. Está acontecendo algum fato lá na escola que envolve o tema. A direção da escola solicita para que a gente possa lá conversar com os alunos, explicar, do ponto de vista jurídico, a questão das drogas. E a gente vai, conversa, não só esses temas, são os mais variados temas, e que a gente está sempre lá à disposição da escola. Mas o que a gente sempre percebeu é que falta horário. A grade regular, ela é muito apertada, diferente do que muita gente pensa, não dá tempo. Não dá tempo. É tudo muito apertado na escola. Se você atrasa 10 minutos, coisa que é uma facilidade para advogado perder, é tempo na hora que você está conversando, porque o assunto sempre estende. Você atrasa 10 minutos numa aula, você vai encavalando todas as outras. Né? Então, isso é muito complicado. Como as audiências. Exatamente. Então, a coisa vai se estendendo. E sobre esse assunto que você estava falando, o ensino médio, nesses últimos anos, deu uma mudada, né? A questão da flexibilização das matérias, mas isso só no ensino médio, né? No ensino fundamental ainda é mais enrijecido esse... Rapaz, não em termos. Por exemplo, a Constituição do Estado de Minas Gerais, desde a sua redação original, previa que nas escolas se falaria sobre direito eleitoral e sobre direito ambiental. Uhum. Aí, ambiental vai mais do que a questão da fauna e flora, né? Envolve outros aspectos também. Mas tem previsão na Constituição do Estado de Minas Gerais. Mas isso nunca foi implementado. Então, essa é uma luta de muitos anos. Né? Aquela história de que o direito vem para regular um fato social, para fomentar condutas. Tem a previsão lá na Constituição. E, assim, esse trabalho vem sendo feito há muito tempo. O que eu posso dizer para vocês é que, desde a atual gestão da OAB Minas Gerais, através ali do Dr. Lucas Andrade, houve uma mudança de perspectiva em relação à atuação da comissão. A comissão sempre atuou de forma estanque, fazendo palestra. Uhum. Desde da atual gestão, né, do início da atual gestão, o direito na escola mudou um pouco. Ele passou a se profissionalizar mais, ele passou a se preocupar com metodologia, com a lógica de curso, com a lógica de ligar um ponto A a um ponto B, de maneira que a gente chegasse à escola e, durante um cronograma, um período, a gente desenvolvesse determinadas habilidades nos alunos, de maneira que, na conclusão ali da nossa participação, houvesse, de fato, uma mudança efetiva naquela realidade da escola. Daqueles alunos, né, que eles realmente tivessem uma nova habilidade. E, desde essa ocasião, quer dizer, já tem aí 3 anos, né, a gente vem batalhando muito nesse sentido. Houve, em parceria com a Faculdade Newton Campos, uma pós-graduação em docência jurídica, voltado para o ensino fundamental e ensino médio.
houve também parceria com o Grupo Ânimo, isso tudo provocado pela Comissão Estadual de Direito na Escola, uma licenciatura também para que os bacharéis em Direito pudessem também ter essa noção da didática, né, imprescindível na educação. Então, assim, eu posso dizer para vocês que os membros da comissão, além de serem pessoas vocacionadas e que, na sua maioria, são professores, se você for olhar lá dos 50 que compõem a comissão, ali pelo menos uns 25 vão ser professores, de fato. Né? E muitos deles se formaram, se graduaram em Direito depois. Né? Então, são pessoas que realmente têm uma vocação ali para o tema. Os que não têm estão fazendo aí a pós-graduação, estão fazendo a licenciatura, e tem sido feito um trabalho. Para vocês terem uma ideia, a lei foi aprovada em 2022, 2 anos se passaram, e hoje a gente está começando a perceber que aquilo que a gente vem lutando, vem plantando, começou a ganhar corpo, e agora com esse gancho, essa oportunidade aí da professora Nádia, a gente não tem dúvida de que esse sonho vai se tornar realidade. E a gente sabe que vai se tornar realidade por uma coisa só, Rodrigo. Um sonho se torna realidade quando ele é sonhado de forma coletiva. Quando um sonho é coletivo, não tem jeito, ele realiza mesmo. Enquanto ele for individual, não vai acontecer, não, mas quando ele é coletivo, é questão de tempo. É tempo e oportunidade. Sonho que se sonha junto. Sonho que se sonha junto. Exatamente. O ser humano, ele conseguiu aí os maiores avanços justamente sonhando, né? Professora Nádia, fiquei muito feliz de saber que existe pelo menos uma iniciativa para uma reforma no que diz respeito à educação, com uma educação mais alongada, vamos dizer assim, com acesso, talvez, ao maior bem que uma sociedade pode ter, que é a educação. Eu, há muitos anos, professora, como professor também, eu defendo que, infelizmente, quando Montesquieu ele vai e estabelece 3 poderes, ele também vivia a sua época, não posso querer que ele esteja inserido no mundo que a gente vive hoje, mas talvez ele não tenha previsto um outro que é extremamente necessário, que é a educação. A educação, não sei porquê, até hoje, e é um movimento que eu peço, que seja incluída como um poder. A educação tem que ser um poder, tem que ter a sua autonomia, tem que ter a sua independência, ele não pode estar simplesmente vinculado. Eu acho que é o poder de prever o futuro, né? Construir o futuro. De construir o futuro, de traçar diretrizes. Eu acho que existem aí a gente está vivendo isso, né? Alguns problemas no que diz respeito muitas das vezes, alguns conflitos, algumas questões até dos poderes, dos estados também e tal. Eu acho que isso poderia ser solucionado em grande parte com diretrizes bem estabelecidas, com critérios científicos, direcionados pelo poder, né, para que nós não tivéssemos aí algumas leis que geram conflitos, porque a gente não tem diretriz. Então, acaba que influencia muito no nosso ramo do direito, que é uma colcha de retalhos, cheio de brechas. Por quê? Porque você não tem uma teoria, você não tem uma doutrina, você não tem uma previsão de qual caminho você quer seguir. E aí você não tem políticas públicas efetivas de Estado. E aí você fica com políticas de governo e a gente começa a enfrentar alguns problemas nesse sentido. E aí eu fico feliz que, pelo menos, o Juiz de Fora caminha para uma escola integral, uma escola que prevê ali a possibilidade do aluno ele ter um acesso maior à educação e ao convívio, que eu acho que é muito saudável. É melhor do que o aluno ficar na rua, ele ficar ficar dentro do colégio, pelo menos, não precisa ser dentro da sala de aula, até porque eles talvez não vão aguentar, né? Mas ela mesmo disse sobre se a gente vai falar em tempo integral, é integralidade. É isso que eu queria saber. Né? Em que sentido? Existe alguma ideia, algum projeto, alguma iniciativa? Como que está sendo aplicado isso?
Então, nós, como já temos a escola em tempo integral, então já tem uma legislação minimamente organizada. Óbvio que agora nós temos o desafio, junto com essas escolas, construirmos esse plano de trabalho que está sendo muito bem encaminhado. Eu vejo o MEC encaminhando de uma forma muito organizada e cobrando resultados, porque isso é importante, né? Não adianta simplesmente vir o recurso e a gente não apresentar o resultado. A gente tem que apresentar resultado. É dinheiro público, e dinheiro público tem que ser bem utilizado e tem que ter uma prestação de contas cuidadosa e transparente e ética do que, de fato, está sendo usado. Eu estava comentando com o Eduardo antes, ontem, em 2021, quando nós assumimos a gestão, e no meio do caos da pandemia, a primeira ação foi assim: temos que abrir as escolas, mesmo que a gente não voltasse ainda com os estudantes, com os profissionais, mas assim, abrimos as escolas ainda em janeiro, começamos a distribuição dos kits de alimentação, porque nós tínhamos naquele momento um levantamento das instituições de caridade da cidade, de que havia em torno de 50 mil famílias passando fome. Isso resultava mais de 100 mil pessoas, né, na nossa cidade. Era um levantamento dos vicentinos, do pessoal que está ali na ponta nesse tipo de serviço, de trabalho, porque estava faltando, inclusive, política pública. Estava tudo muito caótico. Então, quando a gente começa naquele trabalho todo e distribuindo os kits de alimentação, abrindo a escola, organizando a escola fisicamente para o retorno presencial, eu visitei as 102 escolas, são 102 escolas, 103 prédios, inclusive de zona rural. Eu fui em todas. Se você me perguntar hoje qual escola que ainda não cobrimos a quadra, que era meu sonho, né? Terminar a gestão, que todas as quadras estivessem cobertas, que é outra coisa também. Parece uma bobeira, mas não é, é fundamental. Quando a gente chega na escola e que a criança fala: tia, cobre a quadra. Aí você fala assim: mas você joga futebol aí, faça chuva, faça sol. E aí ele fala assim: mas no sol machuca o pé. Né? Eu fico observando muitas fotos, eu acompanho as escolas nas redes sociais, e as fotos que eles postam, muitas crianças com chinelinho. Então, realmente, a hora que ela está lá na quadra descoberta, ela está de pé descalço. Então, qualidade de educação passa por isso também. E aí, agora eu comecei um ciclo, até para deixar organizado mesmo, né? Ao final da gestão, a visita nas creches. Nós temos creches parceiras, nós não temos uma gestão direta ainda. Nós temos, entre as 46 creches parceiras, 26 são em prédios públicos, são nossos os prédios. Mas quem faz a gestão ali é uma instituição particular, uma OSC, e são variadas. E assim, é um serviço de qualidade, o acompanhamento pedagógico é nosso, a gente faz a formação, a gente acompanha. E aí eu comecei um ciclo de visitas, porque eu quero deixar minimamente pronto também no final da gestão o que ainda a gente precisa nesses prédios que são nossos, né, em termos de reforma, de organização. Mas também estou indo para ver o trabalho. E ontem eu estava em 2 creches, passei em 2 creches e é muito lindo, gente, assim. Né, eu visitei o berçário 1 e numa segunda creche eu cheguei na hora que eles estavam almoçando. Acabou que eu almocei lá também, uma comida deliciosa. E assim, você vê como que é importante. Quando eu ouço falar que em alguns lugares do Brasil tem creche em tempo parcial, de 4 horas, eu não entendo. Porque você imagina aquele neném ir para aquela família que precisa trabalhar, ele ficar só 4 horas. Né? E a logística para levar e buscar. Em 4 horas. Acaba que nem ajuda tanto quanto deveria. Não, então ele tem que ficar mesmo, são as 8 horas. Então, a mesma lógica para a creche, a gente tem que pensar para a escola como um todo. Os países que mais avançam na educação são os que investem mesmo na possibilidade de maior tempo dentro da escola. Porque ali é o espaço do cuidado, para isso que a gente estava falando, né, que você citou, sobre a violência doméstica, né, que muitas vezes descamba para a violência sexual, que a gente tem ainda também o reflexo da pandemia, dos relatos das nossas crianças e adolescentes do que acontecia em casa, em zona rural.
E agora nós, né, temos um número maior de conselheiros tutelares, isso é importante também, porque são personagens importantes nessa ação desse cuidado e de garantia do direito das crianças e dos adolescentes. O ano passado também, eu quero lembrar aqui uma ação que nós fizemos e que teve uma participação fundamental da OAB, inclusive da doutora Marcela, e aí até foi na construção do primeiro guia de proteção escolar. Nós fizemos o ano passado, a demanda surgiu diante daquela atmosfera de hostilidade, de ataque às escolas, que não se efetivou em Juiz de Fora, e que abril foi o auge. Então, aquilo fez com que várias instituições se organizassem. Então, Ministério Público, né, a OAB, a Polícia Militar, Polícia Civil, a Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança e Cidadania. Nós todos nos organizamos e construímos esse primeiro guia de segurança para as nossas escolas, e que é um guia para toda a cidade, não só para as escolas municipais. Envolveu o sindicato das escolas particulares. Então, assim, envolveu muita gente pensando no aspecto de segurança, porque havia uma notícia de que as escolas poderiam ser atacadas. E naquele caminhar, eu fui conhecendo, através da defensora, a doutora Maria Aparecida, sobre justiça restaurativa e a cultura de paz. Então, retomamos aquilo que foi muito discutido lá em 2010. Cultura de paz, comunicação não violenta, os círculos de construção de paz, que são muito caros para a área da justiça, e que, quando não, no caso já de ter acontecido o problema, então parte para a justiça restaurativa. Foi um ano que eu estudei muito isso. Teve um curso que eu fazia toda sexta-feira à tarde, durante um semestre inteiro. Então, foi muito bom. E esse guia, ele traz esse caráter, né, do que o Eduardo vem falando. Temos que ter crianças, adolescentes, formados com o conhecimento do que é direito. Do básico, quando eu falei do PROCON, trabalhando do direito do consumidor, mas dele, cidadão, a ter acesso, por exemplo, aos equipamentos públicos. Quando, às vezes, você vai numa comunidade muito vulnerável e você tem ali crianças sem a certidão de nascimento e que a família nem lembra ou nem sabe que é um direito daquela criança ter aquele documento que vai fazer com que ela tenha acesso a outros direitos sociais, né, da área da assistência, da área da saúde. Essa necessidade pode ser, muitas vezes, suprida por trabalhos voluntários de advogados. E que é o que já acontece, né? Olha que interessante. Ano passado e ano retrasado, em parceria com a Comissão da Criança, da 4ª subseção, a doutora Marcela, mais o doutor Luciano, que é o presidente da comissão, nós fizemos várias palestras a respeito de bullying. Inclusive, na construção do próprio guia, durante a construção, né, quando começaram a surgir todas essas denúncias e pairou o medo de que poderia acontecer alguma coisa, a raiz desse problema estava no bullying. Então, assim, a reação da subseção, pelo menos... A vítima virava o agressor. Exatamente. Mas é um contexto maior. É um contexto bem maior. O bullying é um pouco mais complexo do que isso. E quando a gente percebe, quando você vê ações violentas como as que a gente viu, graças a Deus não em Juiz de Fora, a gente percebe que o fato do bullying é muito mais complexo que isso. Mas a reação da subseção foi muito boa, porque a gente conseguiu mobilizar profissionais capacitados para poder falar sobre bullying, desmistificar certas coisas e começar a ecoar a questão da comunicação não violenta, começar a ecoar instrumentos, a ideia de que existem instrumentos que são capazes de solucionar essas questões, que pode ser trabalhado nas escolas. A gente criou realmente ali, em parceria com a Comissão da Criança, um trabalho para fazer frente a esse problema. É claro que a gente fala, você comentou do trabalho voluntário. Todo trabalho que é feito na subseção é voluntário. E hoje a gente não faz mais por falta de voluntários. É uma comissão com 50 membros.
mas que a gente não consegue alcançar todas aquelas pessoas que nós gostaríamos. Por exemplo, a ideia da comunicação não violenta, dos ciclos restaurativos, da justiça restaurativa, o ideal seria que a gente conseguisse formar profissionais nas escolas, né, que pudessem replicar esse conhecimento, mas que a gente pudesse auxiliar na formação, conduzir durante um tempo e depois que estivesse consolidado na escola, aí sim a gente sair. Porque aí já teria algo realmente funcionando, dando frutos. Isso já acontece em algumas escolas, né? Tem sido feito, assim, o que eu posso perceber que não é verdade que está tudo errado. Na verdade, está tudo no caminho certo. O que falta, a questão é que o desafio é grande. Esse é o ponto. O desafio é grande. E a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de mais recursos. As pessoas que estão têm feito seu melhor e têm, através desse trabalho, alcançado resultados. A gente precisa de potencializar, de trazer mais parceiros, de trazer mais apoio. O trabalho de educação tem sido fantástico. Sobre esse maior apoio de outros indivíduos para participarem, construir uma educação melhor, um dos objetivos do nosso podcast aqui, né, Rodrigo, é dar visibilidade para o trabalho das comissões, para outros advogados se inspirem a ajudar. Às vezes, com certeza, existem advogados que nem sabem do trabalho que vocês realizam, não, às vezes, nem por desinteresse, às vezes por o dia a dia, ou por uma falha nossa em divulgar isso. Então, quando a gente idealizou o podcast, é justamente para isso, para trazer as comissões que a OAB tem, são várias, e dar uma oportunidade para elas de mostrar o trabalho que elas fazem, a melhoria que elas trazem para a sociedade. Sim. E já trazer em conjunto alguém que percebe essa melhoria da sociedade, no caso a Nádia, que já fez trabalhos em conjunto com você, e com essa divulgação, digamos, a gente consegue inspirar pessoas a se juntarem nessa luta e quanto mais gente, melhor. Mas, igual você falou, você tem alguns projetos que você quer implementar, mas não tem advogados que tenham o tempo para poder participar. Eu mesmo já falei com você que eu estou disponível para um ou outro projeto que a gente possa fazer junto. Mas é isso, a ideia de você trazer luz para o trabalho de vocês, que a gente não... Assim, o objetivo aqui é mesmo iluminar e que mais pessoas vejam. Isso além de trazer o reconhecimento que vocês merecem, também pode inspirar mais pessoas a participar e ampliar o seu projeto. Sim, com certeza. Professora, eu, pegando aqui uma palavra, um termo específico que o Daniel acabou de falar, que é inspiração, eu acho, e como um estudante, um estudioso, o advogado normalmente, o advogado não fala que é advogado, fala que é operador do direito, né? E o filósofo é proibido filosoficamente falar que é filósofo, academicamente também. Então, eu, na minha formação, filosofia, eu falo que eu sou um amante da sabedoria, tal como idealizado por Péricles. Bom, o que eu queria citar especificamente? Obviamente que eu estou citando Péricles, quem traz o termo filosofia, na verdade a filosofia começa com outros filósofos. Péricles foi, na verdade, ele não foi um filósofo, foi um grande líder, né? E por isso que eu estou citando Péricles. O termo filosofia mesmo começa com Pitágoras, pelo menos atribuem a Pitágoras, se é que a figura existiu ou se foi uma figura, um grupo de pessoas. Mas Pitágoras, na sua sabedoria, e seguindo ali os ensinamentos de Tales de Mileto, que foi o primeiro, né? Pitágoras fala que ele não era sábio, ele era amigo da sabedoria, amante da sabedoria. E Pitágoras, especificamente, ele cita uma frase, pelo menos atribui uma frase a ele, que eu acho que é muito importante. E
a professora, se puder levar como um mantra para a sua vida, que ele dizia o seguinte, que eduquemos as crianças para não termos que punir os homens. Essa é uma frase extremamente importante. Por quê? O professor ele tem que assumir o papel, a função de inspirar, né? Eu me recordo que há muitos anos atrás, uma colega foi assistir como estagiária de letras, da faculdade de letras, só que chegou bem vestida, né? Com sapato e alto, essas coisas. E a professora virou e falou assim, olha, você não pode usar esse tipo de roupa porque o aluno aqui não tem condições financeiras para ter esse tipo de roupa. E ela saiu completamente triste. E ela virou para mim e falou assim, olha, tudo bem, eles não têm a condição, mas por que eu tenho que utilizar uma roupa de pior qualidade, eventualmente, para poder me equiparar a eles, não servir como um exemplo de alguém que está dando certo ou que deu certo, né? Então, servir como uma inspiração. Eu espero, professora, que, dentre todas as políticas públicas que possam ser feitas na educação, a principal seja, de fato, valorizar o professor e fazer com que esse professor seja inspiração, porque esse é um problema. Porque o aluno, muitas das vezes, o professor, a gente sabe que tem todas as mazelas, a gente foi professor, a gente sabe que é difícil. O professor não é só sala de aula, é fora, né? E muitas das vezes a remuneração, comparada com outras atividades, não é tão elevada, por mais que o município aqui ainda esteja dentre os que eu conheço, pelo menos, numa situação mais confortável. É o melhor plano de carreira do Brasil. Mais confortável. Mas, de qualquer forma, você vê, muitas das vezes, o professor sem aquele estímulo, e até mesmo educacional, muitas das vezes, alguns não veem mais fundamento, fazem por amor, mas não veem mais fundamento, porque a perspectiva está ruim. E eu acho, professora, e aí essa iniciativa, da sua iniciativa, como um todo, de abrir a escola, extremamente necessária, extremamente importante. Sabe por quê? Porque você começa a dar a esses alunos uma possibilidade de estarem num local que eles queiram estar. É isso que eu acho. A gente tem que cativar esses alunos. Por quê? Imagina, eu fui comissário de menores, fazendo um testemunho aqui, durante muitos anos. E, dentre todas as mazelas que a gente via, a gente tinha que pegar. Antigamente tinha prática de mendicância. Pegava a criança que estava pedindo esmola, levava em casa e dava uma bronca no pai e na mãe. Uma vez eu fui levar uma criança e ela morava dentro de um galinheiro. Isso é real. Morava dentro de um galinheiro com a mãe. E o galinheiro era mais arrumado do que a casa de muitos colégios de faculdade minha. Era arrumadinha, limpinha, mas era um galinheiro. Qual a chance essa criança teria, professora, de, nesse mundo que ela vive, de não se inserir numa criminalidade? Porque quem tem as melhores motos, o melhor carro, as namoradas mais bonitas para o menino, ou quem tem as maiores possibilidades para as meninas, é justamente a criminalidade que está perto deles. Muitas das vezes ele não vê no professor mais aquela inspiração. Então, eu gostaria de pedir que nessa política pública a gente, obviamente que o aluno é o mais importante, mas que a gente consiga também dar um incentivo aos professores. Então, acho que passa, né, a valorização do professor. É óbvio que passa por um bom plano de carreira e a gente fala com muito orgulho, porque eu ajudei a construir esse plano de carreira como professora, né, como militante, e que é um excelente plano de carreira, porque valoriza a formação. Então, se eu tenho a graduação, eu tenho mais X% se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado. Então, isso é fundamental. O concurso, né, para a área pública é fundamental. Então, depois de 15 anos, fazer um concurso, efetivar 1.040 pessoas para o quadro de magistério, inicialmente, e sendo que estava previsto lá no edital, quando nós chegamos, aí nós suspendemos, reorganizamos, estavam previstas 330 vagas. Aí nós reorganizamos, achamos 630 vagas.
e efetivamos 1.040 inicialmente. Isso é valorizar. E agora tem outro aspecto, e isso que eu já citei, né, do que concorre para a melhor qualidade, que é a alimentação, que é colocar todas as crianças na creche, é a formação continuada. Um profissional na escola, se ele não refletir sobre a sua prática, aquilo que o mestre Paulo Freire tanto nos ensinou, ele pode ir perdendo mesmo, talvez, o que a gente chama de paixão. A gente não vive de amor, né? Eu não sou professora só porque eu sou apaixonada pela minha profissão, porque eu gosto de ser professora. Isso não vai me sustentar se eu não for valorizada. Isso não vai fazer com que eu olhe para esse menino que está lá numa condição tão desfavorável e que gera, né, a miséria gera violência, o racismo gera violência, as diversas formas de preconceito que a gente vive na nossa sociedade, contra a misoginia contra a mulher, o preconceito contra a comunidade LGBT, e é uma realidade. A gente não pode mais fugir, fechar os olhos para o que compõe a nossa sociedade e que se reflete dentro da escola. Lá, há mais de 30 anos, quando eu estava no processo de formação, eu ouvi algumas pessoas que falavam assim que você entrar do portão para frente, você tem que esquecer a sua vida. É impossível. A Nádia que entra do portão para dentro é a mesma pessoa. O que eu tenho ali é um papel a desempenhar, diante de todo esse contexto. Né? E um profissional tem que ser capaz de fazer essa reflexão com esse aluno. Por que tanta desigualdade? Por que eu tenho um sujeito, eu tenho 5% da população que detém mais de 90% do recurso do mundo e o restante é para esses 90 e tantos por cento? E essa extrema desigualdade. A gente está lá para que as pessoas enxerguem que aí sim eu vou ser capaz de sonhar e de pensar em transformar. Mas eu não posso fazer isso com fome, mas eu não posso fazer isso morando num galinheiro. Então, a educação tem esse papel dessa transformação, de que o sujeito ele vai melhorar e não é só para ele, é a sociedade como um todo. É a perspectiva de que eu tenho que construir um mundo melhor para todo mundo. Né, de que não é só para o bem material que eu vou adquirir, mas para uma sociedade mais igualitária, para que, de fato, o direito aconteça, não seja essa colcha de retalho. Porque senão a gente vai se perdendo tanto e não faz o que é básico. E aí, o ponto que eu ia tocar, então, a formação continuada, que é essa reflexão sobre o meu fazer. Quantas vezes, quando eu entrei, eu estudei Paulo Freire na faculdade, mas como estudante, né, fiz alguns trabalhos. Quando eu cheguei numa determinada comunidade e que eu me vi diante, olha que eu sou de uma família muito pobre, de 8 irmãos, mas eu nunca passei fome, passei muitas necessidades, mas não a fome e nem aquela miséria humana. Da falta de dignidade, né, de não ter um calçado. Eu podia ter só um calçado, mas eu tinha o meu calçado e o meu chinelo havaiana, e eu tinha o meu uniforme para ir para a escola todos os dias. Quando a pessoa não tem esse mínimo garantido, como que você vai... Aí que eu fui, de fato, voltar a estudar Paulo Freire. Aí eu fui ler a Pedagogia do Oprimido e entender que esse papel do professor é a transmissão do conhecimento, é a construção do conhecimento, mas de uma reflexão profunda de que sociedade que a gente quer para a gente e para o mundo. E aí a formação continuada é necessária, que é onde traz mais estímulo, que aí você reflete sobre o que você está fazendo, aí você busca uma outra experiência, então você vai numa outra escola, você vai para saber. Eu estava falando aqui que ontem eu tive na creche. E aí eu estava falando, o menininho, quando chega lá, ele belisca o coleguinha, ele bate na cara do outro, ele chuta o outro. E é ali que ele vai aprender as primeiras regras de convivência, do que pode, do que não pode, da hora do cochilinho, da hora da merenda, da hora do parquinho. Ele vai aprendendo essas regras sociais, né? E que depois, quando chega lá na escola, vem com conhecimento formal, mas vem também com essa possibilidade de reflexão, de transformação. Então, o professor tem que ter
parte, é inerente à sua função, ser um profissional que tem que estar se capacitando o tempo todo, senão ele vai perdendo o estímulo. E aí ele não pode culpabilizar o outro, né? Que seja o gestor mais próximo, que seja o governo, que tem o seu papel também. Quando você está falando aí, começou falando da filosofia, eu falei, cara, eu tenho que reler o Mundo de Sofia, porque foi um livro assim que chamou a minha atenção para entender minimamente da filosofia e contado de uma forma brilhante, né? Aí outro dia eu vi na livraria, fui buscar um livro, que eu ainda sou muito de livro físico, né? É melhor. Eu adoro. E eu sou muito estudiosa, porque eu sou professora. Para ser professora, eu tenho que ser estudiosa, eu tenho que buscar o que está acontecendo. Eu sou muito analógica ainda e não quero entrar no mundo digital da juventude, não é a minha época. Mas eu tenho que entender o que é isso para trabalhar, inclusive, e respeitar esse espaço. Porque, olha só, um desses... Dentro do guarda-chuva do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, agora a gente está estudando e formulando a política para a educação conectada, que a prefeita me cobra muito isso, da gente levar a tecnologia, cada aluno ter o seu tablet. Mas ter puramente o tablet não vai adiantar nada se eu não souber usar o tablet. E aí, antes que a gente coloque o tablet na mão de todos os alunos, eles já estão com o celular. Então, a gente está vendo já várias experiências em escolas muito interessantes, da forma como o Wi-Fi é usado, das regras que vão sendo compartilhadas, do bom uso. E é uma grande missão que a gente tem pela frente, que só o conhecimento e a informação, que é isso que vocês estão fazendo, né, via um podcast como esse, para a gente combater talvez o maior mal do século, e eu não sei quando que a gente vai conseguir vencer, que são as fake news. As fake news matam, as fake news destroem reputações, destroem vidas, projetos, governos, destroem ideal, destroem sonho, né? Então, olha que imensidão de coisa e que o professor tem que estar refletindo o tempo todo. Uma vez eu ouvi de uma colega psicóloga que o profissional da saúde, por exemplo, mesmo aquele que lida na UBS, na área mais vulnerável, durante o dia passam várias pessoas ali. Nós, professores, estamos com as mesmas crianças, as mesmas histórias de vida, todos os dias da semana. E eu sei porque, quando eu trabalhei, né, lá na Vila Esperança 2, e eu aprendi com uma professora que eu tinha que ir na casa dos alunos. Então, quando eu era diretora e o aluno estava faltando, eu juntava com uma outra colega professora e ia na casa, vamos ver o que está acontecendo. E, às vezes, era isso, ele estava sendo seduzido por um outro caminho. E a gente trazia esse menino de volta. Alguns perdemos, mas a gente tinha isso. Então, isso é educação, né? É essa vontade, é esse desejo. E é juntar mesmo o papel de um gestor, que faz o papel da valorização. Hoje, por exemplo, uma conquista do magistério, desde 2013, 2014, que é o piso do magistério. Então, nós temos na nossa carga horária, que paga, né, do salário, para atividade extra-sala. Então, da minha carga horária, eu tenho um tempo dentro da sala e tenho um extra-sala, que é o tempo que eu tenho exatamente para conhecer o meu aluno de uma outra forma, para conversar com a família, para fazer a reunião com o pai, para conversar com o coordenador, para fazer um projeto com outro professor. Isso é um grande avanço. E é muito recente, é uma conquista recente do magistério, né, como um todo, esse tempo extra, que, né, a gente chama da lei do piso. E aí, assim, a gente assumiu, enquanto gestão, essa responsabilidade, essa valorização. Nós cumprimos e pagamos o piso. Pagamos o piso em 22, que foi de 33,24%. Pagamos o piso de 14,95% ano passado. Esse ano, o piso foi um pouco menor do que o IPCA, então a reposição, né, salarial para os professores foi o IPCA, como foi para os outros servidores. Então, é um conjunto, é o nosso papel de gestor, mas é o papel que o professor assume ao entrar nessa profissão, né? Que é de ser estudioso, que é de ser capaz de refletir sobre a sua própria prática. Isso ele faz em formação continuada,
junto com seu colega, ou ele mesmo sozinho buscando seus conhecimentos, para que a gente não caia na desesperança. Quando você perdeu a esperança, aí você não consegue mais olhar aquele menino que está na sua frente e a história dele. Né? Só dá para transformar uma sociedade através da educação. A gente está terminando, o bate-papo aqui é curto, mas são muitos assuntos, a gente está passando isso com todos os episódios, né, doutor? E a gente vai falando, vai empolgando, né? Mas a gente... Eu até queria fazer a última colocação. Não, mas isso aqui. vai ser, claro, eu vou chegar nesse ponto. Primeiro, para a Nádia dar o encerramento dela, depois eu passo a palavra ao doutor para seu encerramento, e já agradecendo a vocês pela presença, e quem sabe mais para frente a gente faz um outro episódio porque é muito assunto, né? É muito assunto. Isso aqui é água, né? Se fosse café, durava mais. Eu quero, né? Eu só tenho a agradecer mesmo o convite e agradecer a parceria da OAB sempre. Sempre que nós procuramos, a OAB sempre esteve aberta, numa disponibilidade, num cuidado com a gente. E isso é muito bom, né? Você sentir o cuidado do outro com o que a gente vem fazendo. E eu posso dizer que, a partir do que eu acabei de falar também, eu tenho muita esperança. Óbvio que eu tenho os meus dias de cansaço, de, às vezes, falar, gente, vou fazer igual Forrest Gump, vou sair correndo e atravessar o país correndo. Mas depois eu volto e falo assim, não, a gente tem muito ainda a ser feito, né? A gente vem fazendo muito. A história do direito à educação ele é muito recente, se a gente pensar que a nossa primeira LDB foi em 61, e depois, em 71, houve a grande reforma, e aí depois a gente só teve uma nova LDB em 1996, a Constituição Cidadã, que é de 1988. Então, assim, após um longo período, né, de ditadura. Então, a nossa história em termos de acesso e garantia à educação ela é muito recente. Mas ela já é muito potente, ela já é muito promissora. Eu sou fruto dessa escola pública, né? Eu falei um pouquinho da minha história, como muitos outros. Então, é dizer que é possível e que é bom ser professor. Eu gosto, você falou que é professora, eu tenho certeza, mas a gente não vive de amor, né? A gente vive exatamente de valorização, de acesso. E é um compromisso da gestão e estamos caminhando e em diálogo constante, né? Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. A gente agradece. Bom, eu queria agradecer demais e fazer um adendo que todos esses trabalhos que a gente tem feito, na verdade, só tem sido possível por conta da participação de todos, sabe? Muitas das vezes a gente sequer é o proponente, a gente está somando com iniciativas que já existem, iniciativas da escola, iniciativa, às vezes, do Ministério Público, iniciativa de outros agentes e que a gente vem somando, e a gente fica muito feliz com isso. Sabe, Rodrigo e Daniel, a gente percebe que o grande risco que a democracia corre é a falta de participação. Ela não corre nenhum outro risco. Enquanto houver participação, envolvimento das pessoas, ela está segura. Ela só começa a sofrer algum tipo de ameaça, de fato, quando as pessoas ficam longe do processo, quando as pessoas não se interessam em participar, em construir soluções. Então, quando a gente percebe que a gente pode somar, que a gente pode se envolver, que tem espaço para a gente participar, isso nos inspira a fazer mais, a estar perto, a estar junto. E, assim, eu acredito que cada pessoa da nossa comissão tem esse mesmo sentimento, sabe, de gratidão e de inspiração. A educação nos inspira muito. E, dentro dessa lógica, a gente tem falado sempre para os alunos a importância de reverenciar a regra. Aí todo mundo se assusta, mas como assim reverenciar a regra? E aí a gente explica, olha, a regra é aquilo que limita o poder do forte, é aquilo que limita o império da força. A pessoa só vai conseguir exercer plenamente a sua individualidade, a sua forma de ver o mundo, se houver uma regra que permita, dentro daqueles limites que ela estabelece, essa possibilidade. Porque, se não houver a regra,
o fraco sempre vai estar à mercê do desejo, da vontade do forte. E quando a gente fala isso, é libertador, porque aí a pessoa percebe que ela precisa participar do processo, ela precisa construir a solução, ela precisa de estar envolvida na discussão para que a forma dela de ver o mundo, de enxergar, de viver, seja prestigiada quando da construção da regra. A e daí própria ela possa... nesse aspecto, você pode perceber ou chegar à conclusão de que a liberdade não é um estado natural, é um estado que se conquista. É uma conquista, é uma luta. E as regras É uma servem luta. principalmente para isso, né? Exatamente. Rodrigo, o encerramento é com você. Bom, eu queria agradecer a todos, gostaria de pedir que deem like, compartilhem, que se inscrevam no canal da OAB, que se inscrevam nas mais diversas plataformas, Facebook, Instagram, X, né, o X, antigo Twitter. Esse canal e esse projeto do podcast Sustentação Oral vai ser inserido também no Spotify e outras plataformas que forem possíveis. No mais, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, ao Daniel, e a gente se vê. Muito obrigado. Até. Obrigado.